O convite que a gente faz como forma elegante, né, no lugar de convocação, tem esses problemas. Que a convidada acaba não respondendo as perguntas. Ela não se... Eu não tenho dúvidas que a resposta já tá bem clara, né? Fake news, tá fazendo isso pra lacrar. Ninguém tá fazendo nada aqui pra lacrar, a não ser o teu ministério. Afinal de contas, fala muito, mas faz pouco. Fica indignada com alguém usar o termo caixa preta. Não pode, porque isso é contra os negros. Ministra, que papinho é esse? E se precisar de ajuda, pede o pessoal do Caetano Veloso, pede a Greta ajuda pra poder te ajudar. Agora... Sorte, Vossa Excelência disse, e tem governo Lula. Sorte que tem Vossa Senhora no comando do meio ambiente. Porque aqui nós temos que diferenciar. Tem deputado que chega aqui e diz assim, a senhora é campeã sobre os incêndios. Não, a senhora não provoca incêndio. A senhora vai ser campeão do combate a quem faz criminosamente o incêndio. A forma de vitimização que, mais uma vez, essa ministra se comporta aqui na Casa do Povo, na Casa dos Deputados. Depois eu devolvo a palavra para a senhora. A ministra, claramente, o media training dela tem que dar parabéns para quem a treinou. Né, esse treinamento, isso no mundo empresarial, até esse adestramento para ter essa postura, realmente... Adestramento é o quê? Adestramento? Só procurar... Quem é que é adestrar? Não vamos permitir que seja transformado em convite, porque convite ela vem aqui, ela faz o que ela quer, responde se quer, e quando não quer ela vai embora. Pessoal, tem um vídeo extremamente importante que eu vou trazer para vocês agora e uma informação no final dele. Porque a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, ela que foi convidada a dar explicações há pouquíssimo tempo atrás aí na Comissão de Agricultura, por conta de todos os recordes que ela vem batendo aí de queimadas, né, gente, de desmatamento, aquela coisa toda que vocês sabem, não é mesmo? Acusavam o ex-presidente e só que faz agora bater os próprios recordes. Acontece que ela esteve por lá e foi uma treta das mais brabas, uma confusão, e que vocês vão ver alguns trechos na sequência. Só que durante essa semana ela deixou de ser convidada e agora foi convocada. Mas, Rodrigo, o que muda de convite para convocação? No convite, eles transformam as convocações em convite porque fica uma coisa mais informal. O ministro não tem a obrigação de ir. E se ele for e der qualquer tipo de problema, do tipo não responder alguma coisa, quiser ir embora antes e tal, ele vai. Não tem implicações. Agora, na convocação, inclusive... a pessoa que estiver lá, o ministro de Estado, enfim, ele pode inclusive sofrer punições como crime de responsabilidade, caso não apareça, caso não responda perguntas dos deputados, enfim. Então, olha só a diferença, gente. Por que foi feito isso pela direita? Porque eles estão por aqui com a ministra Marina Silva. E o que vocês vão ver agora é a confusão que aconteceu na última comissão e a convocação que foi aprovada nessa semana. Tá certo, é imperdível. Então já chega aí embaixo deixando o like, compartilhando muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram, sem enrolação nenhuma, gente. Vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Da maneira como a ministra Marina Silva fala, parece que ela é ministra do Meio Ambiente da Finlândia, da Noruega, porque é inacreditável. A gente tem quase que te agradecer por tudo que você fez, e caso a gente não faça isso, a culpa é nossa, né? E só falta falar que a culpa é do Bolsonaro. Admirável o seu bom senso agora, né? Porque até pouco tempo, a culpa era do presidente Bolsonaro e ponto final. Inclusive, tuitou, né, dizendo que, olha, o Pantanal está em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é as faltas das medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. Quem diria que você mesmo iria se contradizer e poderia ser usada contra você mesmo? Afinal de contas, são quase 22 mil queimadas. E é a pior em 26 anos. E aí, praticamente, agora a culpa é de quem? A culpa é da condição climática. A culpa é das pessoas que estão colocando fogo, mas não é do teu governo. Governo que, inclusive, o secretário de governo, Mário Sarubo, disse que a culpa é do agro. Governo seu, do teu presidente, que diz que o agro é fascista, é mau caráter. Agro que tá aqui hoje, ó, do Rio Grande do Sul, que o Paulo Pimenta, incompetente, não fez nada, não enviou nenhum recurso. Enfim, é um governo de fato de incompetentes. Agora, você vem me dizer que a gente tem que agradecer, você tem que agradecer ao Lula por estar aí. Qual Lula você tá agradecendo? O Lula que até pouco tempo você chamou de corrupto? O PT que até pouco tempo você disse que não se arrepende do impeachment da Dilma? Até os parlamentares do PT, na entrevista recente, disse que você precisava ser demitida, retirada do cargo, que é muito acadêmica e pouco apresenta propostas. E eu concordo com isso, viu? Porque até mesmo nenhuma resposta aqui foi feita pelas perguntas que foram feitas aqui pelos deputados. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, não. Até mesmo que eu não vou ouvir nenhuma cura para insônia aqui, não. O último que fez a mesma fala veludada aqui com a senhora foi o ministro dos Direitos Humanos, que depois de pouco tempo tá pego agora com acusação de assédio sexual, que inclusive
A senhora ficou bastante calada com relação a isso. Eu não tenho dúvidas que a resposta já está bem clara, né? Fake news, tá fazendo isso para lacrar. Ninguém tá fazendo nada aqui para lacrar, a não ser o teu ministério. Afinal de contas, fala muito, mas faz pouco. Fica indignada com alguém usar o termo caixa preta. Não pode, porque isso é contra os negros. Ministra, que papinho é esse? A ministra do passado, eu poderia dizer que era diferente da de agora, mas é a mesma. É a mesma pessoa incompetente e incoerente. E se precisar de ajuda, pede o pessoal do Caetano Veloso, pede a Greta ajuda pra poder te ajudar. Agora, o meu papel aqui é mostrar o quanto você é incoerente, o quanto que infelizmente é lamentável ter um governo que só preocupa com o poder pelo poder. E aqui, eu duvido apresentar de fato uma proposta que você tem feito. Porque se você tivesse lá atrás, você estaria colocando a culpa no governo. Mas como é o seu governo, você não vai colocar a culpa. Parabéns, mais uma vez, muito obrigado por você mostrar pro Brasil mais uma vez quem você é. O convite que a gente faz como forma elegante, né, no lugar de convocação, tem esses problemas. Que a convidada acaba não respondendo às perguntas. Ela não citou, por exemplo, a questão das ONGs. Eu vou que citar. Tem sido, Vossa Excelência quer que eu cite? Não, por agora favor, não. eu vou citar. Porque quem repassou o dinheiro foi o Congresso. Não, mas... Através de emendas parlamentares. É um critério... Foi o Congresso que Júlia, repassou. Júlia. Não fomos nós. Júlia. A senhora não é capacho de ONG. Júlia, eu preciso da sua compreensão. Vossa Excelência. Deputado Bongas com a palavra. Presidente. Deputado Bongas com a palavra. Vossa presidente, Excelência, olha, capacho é quem faz discurso de encomenda. Mesmo conhecendo a biografia de uma pessoa, faz discurso de encomenda para fazer lacração. Eu sou uma pessoa que penso por mim mesma. Capacho que vem aqui com falinha mansa fazer acusação inverídica. Deputado Isso Bongas, é ser por favor. capaz. Ministra, por favor. Capacho da falta Ministra, de consciência. Ministra, por Ministra. favor. Deputado Bongas com a palavra. Eu quero... Deputado Bongas com a palavra. Se a senhora quiser... Só, por favor, o senhor... Não, eu perguntei, ela teve a oportunidade de responder. Presidente, Ela respondeu bem. Foi o Ela Congresso. respondeu bem, é capaz. Perguntei. Quem faz discurso de comentário é capaz. Presidente, O senhor não Presidente. vai falar da minha mão, o senhor não vai... Presidente, Calma, o senhor a palavra está com o presidente. A palavra está com o presidente. uma ação de A palavra desonestidade. está com o presidente. O senhor tinha passado a palavra A para o palavra está com o presidente. O senhor permitiu A casa, presidente. A palavra está comigo. O senhor, por favor, o senhor é assessor da ministra. O senhor não se refere a mim. O senhor, por favor, o senhor como assessor da ministra, o senhor está aqui para assessorar a ministra. Ô, deputado. Já fiz Vossa intervenções, agora a palavra do deputado. Vossa Excelência, me desculpe, mas Vossa Excelência me tem aqui na condição de convidada. E Vossa Excelência permite que os deputados dirijam palavras ofensivas, palavras violentas, todas que foram ditas aqui de forma Bongas. ofensiva. Deputado Bongas, E eu palavra. respondi a Vossa Excelência. Quem fez as emendas foi o Parlamento. E o Ministério executa as emendas. Deputado Eu mando Bongas. para a senhora. Isso, Vossa presidente. Excelência, com vozinha mansa, faz a acusação. Deputado Bongas, com a palavra. Eu Júlia. a senhora com vozinha mansa. Júlia, por não, favor. eu Quem tem voz falo, mansa é a Eu senhora. falo com veemência, deputada. Eu falo com veemência. Não. Me ajuda, ministra. Não, Me eu ajuda, ajudo, ministra. eu ajudo, eu Júlia. ajudo. A senhora não vai me intimidar, não vai me Ministra, por intimidar. favor, ó, Bongas. Não vai me intimidar, me desculpe. A senhora acha que vai me intimidar? Me desculpe. Deputado Bongas, por Não, me desculpe, não vai me intimidar. A senhora defende a questão ambiental, sim. E quem não defende agora aparece como ambientalista, não é nem de última hora, é de conveniência. Ambientalistas de conveniência, que nunca fizeram nada pelo meio ambiente e agora vem com esse papinho de preocupação com incêndio, de preocupação com enchente. Isso é papinho de ambientalista de conveniência. Deputado Não é Bongas com a culpa palavra. só da... A culpa Deputado é de... Bongas com a palavra, ministra. A Ministra, senhora, a senhora está deputado. tirando a palavra do deputado. O deputado Bongas está com a palavra. Não, é que Vossa Não. Excelência está com dificuldade de presidir. Deputado Bongas com a palavra. Eu vou... Se tem um curso que eu fiz, foi para suportar a ignorância. Portanto, essas ofensas não me atingem, deputado Bongas com a palavra. Eu conheço o regimento da casa. Inclusive, devem se portar a vossa própria. E a senhora como parlamentar, deveria conhecer o regimento da casa. Presidente, Pode falar um monte de bobagem aí. se eu posso com a palavra falar Bongas. isso. Eu vou começar falando, então, que a É ministra... uma vergonha, uma Presidente, parlamentar não conhecer o regimento. Bongas com a palavra. Ambientalista Presidente. de oportunismo é a senhora. Senti que doeu. Senti que doeu. Senti que doeu. Não. Vossa Excelência tem uma trajetória de ambientalista invejável. A senhora não conhece a minha trajetória. Então, presidente, eu queria... Com a permissão, presidente, eu acho que a ministra respondeu bem. Quem é capacho é quem faz discurso encomendado. Queria lhe parabenizar por isso. Então, capacho é discurso encomendado. E segunda questão, tem uma passagem bíblica, que eu gosto muito, Marina, que Vossa Excelência pode usar, que Jesus Cristo disse: perdoai-lhes porque não sabem o que falam.
E eu queria lhe dizer que hoje Vossa Excelência pode sair feliz desse encontro, sabe por quê? Porque a senhora ganhou um time de ambientalistas. Aqui todo mundo é ambientalista. Você pode ter certeza, essa comissão aqui nunca mais vai votar retirada de dinheiro do seu orçamento, porque aqui todos são ambientalistas. Essa comissão pode fazer que nem nós fizemos numa PEC outro dia, de colocar emenda parlamentar para combater a nossa trágica situação no sul do país. Nós temos deputado, nós damos uma PEC. Então eu solicito aos deputados colegas aqui que viraram todos ambientalistas, que coisa boa, que coloquem emendas parlamentares para ajudar a controlar o meio ambiente, para ir na questão estrutural, como Vossa Excelência, eu quero lhe parabenizar, ministra Marina, porque se todos aqui, e a sociedade brasileira, que provocou dias do fogo, que desestruturou o ministério, Está sendo investigado. que fez tudo o que fez, e que se estivesse sempre com a senhora desde os seus 17 anos, mas tanto lhe criticaram, hoje nós não estaríamos sofrendo as consequências da alteração climática, que é sim as matas ciliares, que é sim colocar veneno. Aliás, eu acho que essa turma aqui hoje, ninguém mais vai defender o veneno, porque eu vi tanto ambientalista, vão ser contra o veneno. Porque o veneno destrói o meio ambiente. O veneno polui as águas. O veneno e o dia do fogo, que devastou a Amazônia para que o agro... Presidente, eu peço para repor meu tempo. Eu fui atrapalhado pela colega. Eu só preciso repor meu tempo. Então, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, a sua afirmação da mudança estrutural climática, assim... presidente, eu preciso concordar que o senhor tem que coordenar a sessão. O senhor tem que coordenar a sessão, eu estou me atrapalhando. Eu peço meu tempo de volta. Mas eles vão falar de novo no meu tempo? Aí, ó. Então, ministra Marina, eu preciso lhe parabenizar, porque se todos não fossem capazes de discursos escritos por negacionistas que no tempo do Bolsonaro permitiram que tantas mortes acontecessem, agora no negacionismo climático acontece a mesma coisa. Se nós temos um negacionismo climático, acham que a Amazônia pode ser destruída e ela não vai interferir nas chuvas do Rio Grande do Sul? É claro que vai interferir. Então quem destrói a Amazônia, quem é garimpeiro e quem estimula o dia do fogo é responsável pela desgraça que nós sofremos no Rio Grande do Sul. Sorte, e Vossa Excelência disse, e tem governo Lula, sorte que tem Vossa Senhora no comando do meio ambiente. Porque aqui nós temos que diferenciar. Tem deputado que chega aqui e diz assim, a senhora é campeã sobre os incêndios. Não, a senhora não provoca incêndio. Talvez outros que o digam estão provocando incêndios. A senhora vai ser campeão do combate a quem faz criminosamente o incêndio, do combate ao desmatamento. Aí a Vossa Excelência tem méritos. Agora, querer confundir incêndios, focos de incêndio com desmatamento, é de uma baixaria inaceitável. Então nós precisamos ser, sim, honestos teoricamente. E não fazer inverdades aqui, ou ser capacho de discurso escrito, provocado por alguém se querem criar, como foi criado o dia do golpe no dia 8 de janeiro, agora querem criar um ambiente para tirar uma imagem positiva do Brasil de combate ao que é mais importante, ao aquecimento global. Nós temos a COP aqui no Brasil, ou seja, nós estamos numa toada de defender as pessoas, o meio ambiente generosamente, mas tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta, porque o negacionismo os faz serem assim. Mas eu fico feliz, eu preciso ficar no meu tempo, vou respeitar o tempo aqui, porque a partir de agora a senhora tem ambientalistas do seu lado. Então não vai ter mais agressão ao meio ambiente e vai ter orçamento pro seu lado e ninguém mais vai tirar o orçamento aqui se for pelas falas de hoje, a não ser que hoje seja discurso e a prática não se confirme. Ministra, por favor, eu estou falando no orçamento. Agora na questão de presidente da Comissão de Agricultura e de parlamentar também, dando a minha legitimidade regimental. Eu quero repudiar a forma de vitimização que, mais uma vez, essa ministra se comporta aqui na Casa do Povo, na Casa dos Deputados. Depois eu devolvo a palavra para a senhora. Eu quero repudiar essa vitimização. A retórica é conhecida, eu já enfrentei muitas vezes estando no plenário, hoje estou em outra posição, mas isso é lamentável. A ministra, claramente, o media training dela tem que dar parabéns para quem a treinou. Né? Esse treinamento, isso no mundo empresarial, isso até esse adestramento para ter essa postura, Adestramento realmente... é o quê? Adestramento? Só procurar... Quem é que é adestrado? Todos nós. Oh, tenha santa paciência. Nenhum- O senhor não vai me dizer que eu sou uma pessoa adestrada. Nenhum questionamento objetivo dos parlamentares foi respondido. A ministra é clara, agora toca a fala. A ministra é clara, claramente ela fez a palavra, traz aqui uma retórica de militância. Eu quero lamentar, Brasil. Com essa condução, nós vamos virar fumaça e vamos virar cinza. Eu não vou retirar nenhuma palavra que foi dita aqui em plenário. Muito menos as verdades e as mentiras e as suposições que a ministra estava aqui, se referiu às pessoas, aos parlamentares, e ao agro brasileiro. Eu fico impressionado e tive tido a oportunidade, de forma elegante. A ministra não teve a humildade de fazer uma autocrítica. Todos nós falhamos. Eu fui líder do governo Jair Bolsonaro. Reconheço e tenho a lista de muitas falhas que nós cometemos, tentando acertar, cometemos equívocos. E nunca tivemos o medo de encarar essa dificuldade. Em diversos temas, encarando uma pandemia. Portanto, de novo, eu também quero repudiar
essa postura desse assessor da ministra, que toda vez que vem aqui, ele acha que ele é o ministro. Isso é um desrespeito para a autoridade ao qual tem hierarquia. E para encerrar, na palavra da ministra, muito claramente, a senhora repetiu isso diversas vezes. A senhora falou da verdade, né, defendeu que a senhora citou Paulo, citou um monte de apostas da verdade. Quem tem site GPT aí, quem tem um GPT, faça uma pesquisa simples. Marina Silva, Lula, corrupto. Digitem aí. Sim, em muitas ocasiões, Marina Silva classificou Luiz Inácio Lula da Silva como corrupto. Durante as eleições de 2018, ela destacou que Lula havia sido condenado em segunda instância e tinha que pagar pelos crimes que ele cometeu. Vou encerrar essa reunião, mas porém convoco o senhor deputado para participar da reunião operativa extraordinária para discussão, votação, proposição gostando da pauta às 10 horas para 16. Está encerrado, presidente, a reunião. Pois é, pessoal, o que vocês acabaram de ver foi a confusão que aconteceu na última Comissão de Agricultura, em que teve a presença aí da Marina Silva, no finalzinho do ano de 2024, ali por final de outubro. Acontece que ela deverá estar presente agora, entre abril e maio. E com isso, aprovaram um requerimento de convocação. E olha, os ânimos exaltaram, vejam só. Portanto, senhor presidente, eu insisto aqui em manter a convocação da ministra Marina Silva, porque ela não tem... Todas as vezes que ela veio aqui, ela veio com deboche, com mentira, com omissão, não respondeu nada, trouxe o seu secretário executivo, que na verdade é o seu guarda-costa, para tumultuar, e não só nessa comissão. Eu estou de olho nessa Marina, já não é de hoje. Estou vigiando os passos dela, não é de hoje. Então, naturalmente, o reconhecimento da boa vontade e urgência do Paulo Teixeira, que vamos fazer, naturalmente a Marina não é digna dos brasileiros sério e decente. Faço convite para ela, Marina, volta para o Acre, volta para a floresta, volta a sangrar a seringueira para tirar látex e sai dos arranha-céus de São Paulo. Vai defender seu povo morando com ele. Pega um arco, uma flecha, fica lá defendendo seu território, seu povo, né? Faz lá os seus enfrentamentos, vai trabalhar, vai produzir, vai pescar, vai caçar. Defender floresta morando em São Paulo, Marina Silva, conta a outra, vai vir aqui convocada para dar esclarecimento para a população brasileira. Palavra ao deputado Zé Trovão. Primeira coisa, senhor presidente, eu quero subscrever essa convocação da ministra Marina Silva, porque eu fui atacado diretamente por ela, não aqui, porque aqui ela não teve coragem de me atacar, ela foi me atacar lá na Comissão da Agricultura no Senado. Falou do ogro negócio, que eu representava o ogro negócio. A Marina Silva perdeu completamente a noção do que é agricultura no Brasil, porque ela defende uma pauta ideológica. A Marina Silva não está ligada em nenhum momento a nada que é ambiental. Porque o que é ambiental sequer é discutido nessa casa. Eu tenho uma PL aqui para dar legitimidade, que nunca saiu, foi apensada e outra, e estou até hoje esperando a comissão especial, que é para tratar dos indígenas poderem cultivar, produzir as suas terras. Nós não podemos continuar tratando os povos originários como eles são tratados, porque eles são usados de massa de manobra. E tudo isso tem o dedo podre de Marina Silva. É por isso que eu questionei e briguei tanto e falei, Evair, não vamos permitir que seja transformado em convite, porque convite ela vem aqui, ela faz o que ela quer, responde se quer e quando não quer ela vai embora. Talvez seja a última comissão que ela passa, porque depois que ela sair daqui, ou o Lula vai mandar ela embora, ou ela vai pedir pra sair, porque os ministros do Lula estão fazendo isso. Hoje já foi a Aniele Franco, já pediu, já tá falando mal do Lula. Então nós temos que ter responsabilidade. O agronegócio não é brincadeira, não. Notificar Campo Novo do Parecis, que é referência no agronegócio, pra roubar, que isso é roubo. Tirar a produção deles é roubo. Isso é coisa de bandido. E nós não podemos permitir. Essa casa não pode continuar permitindo. Falou muito bem, Tião Medeiros. O índio do Brasil não pode produzir, mas por quê? Tem questões, eles têm que manter a originalidade, mas tá pagando royalties pros canadenses. Vergonha na cara, compra um barril de óleo de peroba pra esses vagabundos, que não sabe de nada. A maioria deles só sabe fumar maconha e encher o saco dos outros. Nós temos que discutir agricultura, porque o Brasil tá se afundando na agricultura por causa disso. Estão tirando o direito do produtor rural de produzir alimento para esses engodos se alimentarem, porque daqui a pouquinho é meio-dia, não, já é meio-dia. Tem um monte de gente querendo um pedacinho de carne bem passado, um arrozinho branco, um feijãozinho. E isso não sai. Olha, vou até ficar quieto, obrigado. Marina Silva não tem um deputado nessa casa. O partido dela não tem ninguém aqui. Para ela ser ministra, tem ligação com o governo. É o governo que está aqui. Ela faz parte do governo. Agora, imaginar que demarcações de terras de grandes áreas, onde não tem um índio, foi o índio que pediu? Claro que não. O laudo antropológico é uma fraude. E interesses internacionais pagos por ONGs têm um único objetivo: retardar nossa capacidade produtiva e explorar sem fiscalização a riqueza de subsolo e sobresolo. Imagina, tem uma terra demarcada de milhões de hectares. Eles estão no isolamento daquela área, roubando toda a madeira, todo o minério, tudo que acontece lá dentro. Não tem fiscalização nenhuma, absolutamente nenhuma. Livre para fazer o que bem entende onde quiserem. Quando se deixa um estado da nossa federação sem direito à energia,
porque uma rede de energia elétrica não pode passar em terra indígena. Tenha dó, né? Não tem lógica nenhuma isso. Como é que as pessoas, uma população inteira do estado fica sem energia? Porque o fio não pode passar na mata? E se por acaso amanhã ou depois passar a rede, eles vão reivindicar que tenha uma estrada de 60, 70 quilômetros mata dentro, porque eles querem ter o direito de extrair toda a riqueza e ter uma estrada pronta. Então, com contrapartida, sempre tem uma exigência que é para poder roubar no sossego e com muito conforto e logística. É muito mais elaborado o crime do que isto. Ninguém vai imaginar. O subsolo brasileiro é propriedade da União. Explorar uma jazida de potássio não precisa de licença de ninguém. De ninguém. O solo é da União. Se quiser explorar, pode explorar. Eu nem vou dizer, meu querido presidente, que o potássio comprado de fora é mais caro ou mais barato. A questão é de vulnerabilidade. Ter a jazida de potássio em ponto de ser extraída é tudo que se precisa. Se amanhã ou depois tivermos qualquer tipo de problema, está lá a jazida para fazer a exploração. Mas não é assim que acontece, tá? Então, a gente, quando for chamar a Marina Silva aqui, qualquer tipo de ofensa que fizermos a ela absolutamente não levará em consideração, tá? Porque nós temos que ser muito mais didático, muito mais profundo, perceber que esse crime tem inteligência por trás. A mesma Noruega que não recebe o presidente brasileiro é a mesma que polui os rios, tirando minério o tempo inteiro e mandando sem fiscalização nenhuma. A outra coisa que eu queria falar hoje, e concluir meu posicionamento, é a questão do Abril Vermelho. Olha, é de doer ver isto. Porque o MST é um movimento ilegal. Como é que tu cria uma data, um mês, para comemorar o crime? Tem um mês inteiro para comemorar o crime. Olha, é o Abril Vermelho. Nós vamos invadir a terra alheia, nós vamos roubar o que tem dentro, vamos matar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Meu Deus do céu, então vamos fazer o seguinte, vai ter o mês roxo dos traficantes. Vai ter o mês não sei do que, dos bandidos. Agora vamos fazer um mês para cada um deles. É homenagem à desordem. Mas, como é que se vai estranhar isso? Se a Suprema Corte diz que uma quantidade X de maconha pode ser comprada. E comprar de quem? Do traficante. Mas então quando ele libera a maconha, ele libera a conta pro traficante. Agora, tá proibido fazer revista para entrar no presídio. Então vai entrar uma droga, vai entrar o telefone, vai entrar tudo. Quem é que é o beneficiado? O traficante. Todo dia tem alguém sendo preso porque roubou galinha. E alguém com 650 quilos de cocaína sendo liberado pelos membros da Suprema Corte. Amigo, nós estamos com a porta aberta para a instalação do narco-estado. Eles estão tomando conta do nosso país. A frente do biodiesel que eu represento, por exemplo, está com grandes dificuldades. Eles têm milhares de postos em todos os lugares, eles não fazem a mistura. Tu vai lá e aplica a multa, eles trocam o CNPJ e vão continuar no outro lugar. O Amapá é o maior importador e produtor de biodiesel, não tem nenhuma esmagadora lá, mas as notas saem de lá. É uma falcatrua. E não é uma coisa que as pessoas não sabem, todos sabem. Esta comissão, com certeza, é um grande fórum para fazer esse debate. E nós temos que fazer, só não podemos fazer com ingenuidade. Dar soco em faca de ponta só machuca as mãos. Obrigado. Bom, tá aí, pessoal. Olha, confesso pra vocês aí que eu me surpreendi aqui com o deputado Alceu Moreira, ali foi bem didático, né, explicando essa situação toda, falando inclusive do MST aí, né, de toda essa questão que envolve também o biodiesel e a Marina Silva, né, tem que ser com inteligência, não adianta. Bom, eu quero saber a opinião de vocês. Óbvio, vocês vão querer ver aqui a Marina Silva na Comissão de Agricultura tendo que responder todas as questões dos deputados. Lembrando, como eu disse, ela não foi convidada. Agora, ela foi convocada. E aí, gente, o buraco é muito mais embaixo, como diz o ditado. Vai ser diferente. Então já sabe, chega aqui embaixo se inscrevendo e ativando o sininho, curtindo, compartilhando. E fica ligado que logo mais a gente se vê.